Real Madrid 1-0 para cima da Juventus. Um jogo que foi meio sonso, assim, um jogo meio morno, um jogo meio chato, inclusive, com uma certa carinha de amistoso. Tanto é que teve apenas um cartão amarelo, cartão pro Bellingham já nos minutos finais. Muito diferente do que foram vários outros jogos, como foi o jogo do Fluminense, como foi o jogo do Palmeiras, do próprio Flamengo, jogos muito tensos. Esses não. Esse daqui, aliás, não. Um jogo em que o Real foi bem dominante. O primeiro tempo a Juventus até ameaçou um pouquinho, mas no segundo um amplo domínio do Real Madrid. Dominou a bola e a Juventus não conseguia mais roubar. O gol do Real sai logo no início do segundo tempo, nesse abafa inicial. O de Gregório foi muito exigido, inclusive se não fosse ele, o Juventus provavelmente teria perdido demais. Uma jogada que surge de um cruzamento do Alexander-Arnold. O Alexander-Arnold, que agora é chamado só de Trent, né, agora que está jogando na Espanha, sendo potencializado nisso que ele tem de melhor, né, que é esse cruzamento, esse lançamento, essa chegada à frente. O Arnold do meio para frente talvez seja, talvez não, acho que dá para afirmar isso. O Alexander-Arnold do meio para frente é o melhor lateral direito do mundo. Só que para um cara de tão alto nível nessa fase ofensiva, defensivamente ele fica devendo muito, né? E é por isso que é um cara que sempre foi muito contestado de alguns anos para cá. Já é contestado nesse início do Real por essa parte defensiva. E no Liverpool também já vinha sofrendo muito nessa parte defensiva. Tanto é que quase todos os jogos do Liverpool, quem acompanha e quem acompanhou esse título do Liverpool na Premier League, por exemplo, pode confirmar. Em quase todos os jogos saiu o Alexander-Arnold, entrava o Joe Gomes ali fazendo a lateral direita. Às vezes o Quansah até fazia essa função. Na época do Klopp ainda, antes do Arne Slot, foi testado o Alexander-Arnold jogando no meio de campo também. Então assim, essa parte defensiva dele é o grande problema dele. Mas do meio pra frente ele é espetacular. E sai uma linda assistência pro gol do Gonçalo Garcia, que é com certeza a grande novidade do Real nessa Copa do Mundo de Clubes. Uma grande novidade positiva, inclusive, né? Porque, fazendo essa referência ofensiva, só tem o Mbappé, o Endrick e o Gonçalo. O Endrick machucado, né, voltando de lesão, o Gonçalo teve essas oportunidades, já que o próprio Mbappé também voltou de lesão nessa partida. E o Gonçalo aproveitou assim de forma espetacular essas oportunidades que ele vem tendo, fazendo um gol quase que todo jogo, e não foi diferente. Foi ele que fez o gol da classificação que colocou o Real Madrid nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vai destacar aqui também a partida que o Valverde fez. Grande atuação do Valverde. Defensivamente um monstro, um cara que ajuda muito nessa recomposição. Com bola chega na frente, só ele finalizou umas 3 ou 4 vezes. Quase que ele faz um golaço de voleio. Que para no Di Gregório. Inclusive, talvez o Di Gregório tenha sido o melhor jogador da Juventus. E mostra o que foi a partida. Ficou 1-0. Mas pelo tanto que o Real produziu e pelo tanto que a Juventus foi inofensiva, ficou barato. Era pro Real ter vencido por 2, 3, 4-0 pelo que foi a partida. No primeiro tempo, que nem eu comentei aqui no início do vídeo, a Juventus até deu uma certa dificuldade. Mas no segundo tempo, um completo amasso. A Juventus praticamente não tocou na bola. Não passou do meio de campo. Vale destacar também o Real Madrid começando a pegar a cara do Xabi Alonso, né? Um time que valoriza muito a bola. Tanto é que essa posse de bola do Real Madrid foi muito superior à da Juventus, muito pelo que foi o segundo tempo. Um Real Madrid que, quando tinha a bola, a Juventus não conseguia nem ameaçar roubar essa bola. A Juventus só recuperava quando o Real forçava um pouquinho mais a jogada para transformar em algo perigoso. E aí o Mbappé, voltando a ter ritmo de jogo, errava. Quando os jogadores tentavam algo um pouquinho mais difícil, aí errava. Mas em suma, assim, a Juventus quase não conseguia roubar a bola. E o Real Madrid mantendo muito essa posse de bola foi esfriando o jogo. Que nem eu falei, ficou uma cara de amistoso, porque a Juventus não conseguia marcar pressão e o Real Madrid não tinha pressa, né? 1-0 é a mesma coisa que 10-0 em mata-mata, você passa da mesma forma. Então o Real Madrid foi administrando o jogo e a Juventus não conseguia dar dificuldade, né? Se impor perante o Real Madrid. Foi um jogo até que tranquilo. Vale destacar aqui, só para fechar do lado da Juventus também, o Khéphren Thuram. Eu achei que ele fez um bom jogo no meio de campo, um dos únicos que se salva, talvez dos jogadores de linha tenha sido o único que fez uma atuação boa. Que nem eu falei, o de Gregório para mim foi o grande nome da Juventus na partida, mas dos jogadores de linha, o Khéphren Thuram, quando tinha a bola, conseguia distribuir ela. Acaba que no segundo tempo ele já meio cansado, mas dava para ver que ele era o cara que mais sobrava ali tecnicamente, conseguia girar a bola do lado esquerdo para o lado direito, trocar passes, carregar essa bola um pouquinho mais à frente.
Mas não adianta nada um volante tá bem se o resto do time inteiro tá mal, né? E acaba que mesmo com uma atuação boa do Kiefer Thuram, não chegou nem perto da Juventus conseguir dar perigo pro Real Madrid. Com isso o Real Madrid tá classificado e agora espera ou o Borussia Dortmund ou o Monterrey. De qualquer forma, o Real Madrid vai ser favorito. A questão é, enfrentando o Borussia, enfrenta uma equipe que há 2 temporadas atrás estava na final da Champions contra o próprio Real Madrid. Enfrentando o Monterrey, reencontra o Sérgio Ramos. Eu quero ver o Monterrey. Enfim, vamos ver como é que vai terminar esse outro confronto para ver quem vai ser o adversário do Real Madrid.